mais uma vez aprender a palavra de Deus. Tem sido sempre muito bom e rico. Todos nós sabemos que caminhar com Jesus nos garante o céu, nos garante a eternidade. Desde o momento que entregamos nossa vida para Ele, lá no batismo, iniciamos essa jornada, nos garante o céu, desde que permanecemos fiéis. Mas caminhar com Jesus, caminhar rumo à eternidade, caminhar rumo à salvação, à glória eterna, não vai nos tirar do campo de batalha. Não pense que, pelo fato de sermos seguidores de Jesus, iremos estar imunes, das lutas, das dificuldades e dos sofrimentos da vida. Marcos leu uma lista de pedidos de oração, onde muitos de nós têm suplicado a Deus por ajuda, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja no nosso trabalho. Todos nós temos as nossas lutas individuais que vai nos exigir força para permanecer fiel. Então, desde quando aceitamos o Evangelho e descemos a água do batismo, entramos mais ainda nesse campo de batalha. Não pense que iremos estar imune às provações, às lutas, aos sofrimentos, às angústias, às aflições eternas, às noites em claro chorando, às lágrimas que caem do nosso rosto, pelo fato de sermos cristãos. A vantagem é que temos um recurso, um auxílio, que é o próprio Jesus Cristo, através da oração, que vai nos confortar, que vai trabalhar nos bastidores para que tudo aconteça conforme a sua vontade. Então hoje nós vamos falar sobre a verdade do cansaço e como encontrar força para permanecermos fiéis. Porque as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, em hipótese alguma, pode ser uma pedra de tropeço na nossa vida espiritual, ao ponto de deixarmos o caminho. Peço que os irmãos abram lá em Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Que diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma ilustração de uma balança. Aquelas balanças antigas que tem os dois pesos, para compararmos os dois pesos. De um lado, ele fala dos sofrimentos do tempo presente, as angústias, as lutas, tudo aquilo que tira o nosso descanso. Está tudo aqui, pesado, sabe? Pesado. Só que do outro lado ele coloca a glória que há de ser revelada em nós, a glória eterna. Ele fala, não tem como comparar os sofrimentos dos tempos de hoje, as lutas que cada um de nós temos, com a glória que virá. A glória, ela é muito mais pesada, ao ponto de deixar o sofrimento, as lutas, muito mais leve. Pelo fato de termos em nossa mente que os sofrimentos aqui nessa terra, eles não são eternos. As lutas que passamos aqui na terra, ela não é eterna. As angústias, elas não são eternas. Por isso que eu pego os meus pensamentos e foco na glória eterna, ao ponto de deixar os meus sofrimentos ainda mais leves. Amém. Porque não tem comparação. Não tem como comparar o peso do sofrimento presente com a glória que vai ser revelada a nós. E o que é essa aflição? A aflição, ela significa uma pressão forte no peito, um aperto na alma, como se você estivesse sendo esmagado por um peso. É o aperto da vida que tenta sufocar essa esperança da glória. Ele tenta sufocar essa esperança da glória, mas não tem comparação a glória eterna com o sofrimento que estamos vivendo.
Paulo nos coloca diante de uma balança divina. A conclusão dele é: o aperto de hoje não é nada perto da glória que virá. Nossa esperança não é uma dor suma, mas que ela perca todo o peso diante da promessa de Deus. Então essa é a ideia do apóstolo Paulo, colocar esses dois pesos numa balança: o sofrimento com a glória que virá, tornando a glória muito mais pesada, ter um peso muito maior, ao ponto de deixar os nossos sofrimentos ainda mais leves. Tá? Então a gente vai estudar esses dois lados: o peso leve, que é o nosso sofrimento, que nós às vezes identificamos como algo pesado, algo que não suportamos, algo que não vamos conseguir caminhar, e o outro lado, que é o lado pesado, o lado valioso, o lado que tem valor, que é a glória que virá, a eternidade que iremos viver ao lado do Senhor. Então vamos falar primeiro a respeito do lado leve, do nosso sofrimento. O nosso sofrimento, ele não é um erro, é uma ferramenta de crescimentos nas mãos do nosso Deus. Na última reunião dos homens falamos a respeito disso, das lutas que passamos e qual recurso que temos que buscar. E entramos nesse ponto, que o sofrimento que passamos deve ser uma ferramenta para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual. Devemos olhar o lado bom da moeda, que crescemos quando sofremos. Vai sofrer? Vai doer? Claro que vai. Mas quando eu coloco meus pensamentos voltados para a glória eterna, esse sofrimento fica mais leve. Quando eu coloco as minhas lutas diante do Deus Todo-Poderoso, esse sofrimento vai ficando mais leve. E através das lutas que eu passo nessa vida, Ele me molda, para que a próxima luta que eu for passar, eu passe muito mais forte. Então, eu tenho que utilizar o meu sofrimento para se aproximar mais do meu Deus, através da oração. Buscar a Ele é o que nós estávamos fazendo aqui, com a lista de oração, de pedidos, e através disso, colocando as nossas aflições, eu chego diante de Deus através da oração. Por que, Senhor, eu estou passando por isso? Por que isso? Por que daquilo? Isso não é justo o que está acontecendo comigo, e isso eu utilizo como uma oportunidade para me afastar, para me esfriar. Jamais. Os meus sofrimentos têm que ser um combustível para o meu crescimento, para o crescimento do corpo de Cristo também. Porque quando eu entro no sofrimento, a gente tinha comentado até lá na reunião, quando eu passo por alguma provação, por alguma luta, eu saio muito mais forte, eu saio muito mais fortalecido. Se esse sofrimento que eu passei, se essa luta eu passei, eu vir passar daqui 1 ano, 2 anos, eu vou enfrentar ela de uma forma diferente. Eu vou bater de frente com ela de uma forma diferente. Porque eu fui moldado. Eu fui lapidado na mão do oleiro. No momento que eu passo pelas situações difíceis. Então Deus usa a prova para te levar mais para perto dele. A dor faz você correr para o único lugar seguro, para os braços de Deus. E essa é a verdade. Quando sentimos o nosso coração apertado, quando as angústias começam a aparecer, nós corremos para Deus. Claro que a gente deve usar o recurso da oração em todos os momentos, não só no momento das aflições, no momento da alegria também. Mas no momento da luta, parece que nos aproximamos mais. E devemos utilizar a oração como uma forma, uma ferramenta de nos aproximarmos ainda mais do Senhor. Quando passamos pela provação e oração com Deus, a nossa fé ela fortalece. Você aprende que o seu braço é fraco. Às vezes a gente quer resolver da nossa forma. As lutas que passamos, nós queremos resolver do nosso jeito. Achamos que somos fortes o suficiente para resolver algumas situações. Achamos que o nosso braço ele é fraco, ele é forte. Mas a verdade é que dependemos totalmente de Deus. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. 1 Pedro 1,
6 e 7. Estou em Tiago aqui, por isso que eu vi que estava diferente. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui o apóstolo Pedro, ele nos lembra que vamos passar por várias provações, para que a nossa fé seja provada como ouro. Essa é a ideia da fornalha. Então, quando passamos pelas provações, é como se a gente tivesse colocado dentro de uma fornalha, para queimar lá dentro. Só que é a ideia de ser trabalhado como ouro, ser trabalhado a nossa fé. Deus coloca cada um de nós no fogo. Deus não nos coloca no fogo para nos destruir, mas para limpar a sujeira que não presta. E às vezes nas lutas que passamos, quando somos lapidados, quando somos moldados, é na luta que às vezes aquele orgulho ele desaparece. É na luta, às vezes, que o amor ele aparece. É na luta, no sofrimento, que às vezes o perdão vai ser necessário. Essa é a ideia de ser lapidado no fogo, como ouro, lapidada a nossa fé. Porque no sofrimento, às vezes vamos precisar baixar o orgulho. Vai ser preciso amar mais, perdoar mais, ser mais compassivo, ser mais misericordioso. E é nessas lutas que somos lapidados dessa forma. Olhe para a luta como a mão de Deus nos preparando. O preço, ele é alto, mas o resultado, ele é eterno. Então, esse é o lado leve, o lado do sofrimento, o lado das lutas, o lado das aflições que falamos. Agora a gente vai falar do lado pesado, do lado que tem valor, do lado que nos motiva, que nos faz olhar para frente e enfrentar todos os nossos problemas, as nossas lutas, com muito mais facilidade. O sofrimento, ele é passageiro. A luta que passamos aqui, ela não é eterna. Às vezes pensamos que vamos sofrer eternamente, que essa luta que iremos passar vai ser eterna, mas não, vai durar um curto período. E eu vou dizer mais, quando acabar vai vir outra. E quando acabar essa outra, vai vir outra. Até o dia da volta de Jesus, vamos estar sofrendo nessa vida. Mas é importante olharmos o lado pesado da balança, que é a glória eterna de Deus. Vamos lá. São ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim. Afirmo que eu sou ainda muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, muito mais em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frios e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Aqui o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos de Corinto, mostrando todo o sofrimento que ele passou por causa do Evangelho. É a luta
é a aflição, é a angústia de um lado da balança. E a gente vai ver mais para frente o Paulo ele colocando o peso da glória eterna. Então, olha só quantas coisas o apóstolo Paulo, esse é um dos exemplos, entre outros que a gente vai ver, passou isso por causa do Evangelho. Sofreu por causa do Evangelho. Sofreu chibatadas, foi apedrejado, sofreu 3 naufrágios, isso ainda antes de Atos capítulo 27, que lá em Atos capítulo 27, ele sofre mais um naufrágio, ou seja, 4, por causa do Evangelho. Ele passou frio, passou fome, passou nudez, passou o perigo de salteadores, e além de tudo, tinha a preocupação diária dentro do seu coração com as igrejas. O lado leve da balança. A lição de Paulo, ele diz: não desfalecemos. O que o manteve fiel? Será que valeria a pena o apóstolo Paulo passar por tudo isso? Sofrer tudo isso? Ele que era um cidadão romano, que tinha tudo de bom e do melhor, veio de uma família, de alto nível. Será que valeria a pena ele passar por tudo isso por causa do Evangelho? O que manteve o apóstolo Paulo fiel? A certeza deste peso da glória. Ele via o outro lado da balança, que valeria a pena, que esse sofrimento que ele ia passar não era eterno, já passou. Hoje o lugar dele está reservado lá nas nações celestiais. Ele não utilizou esses sofrimentos como uma oportunidade de deixar o Evangelho. Ele utilizou esse sofrimento como um combustível para ser moldado e permanecer fiel. Se Paulo, com essa lista de luta, perseverou, sendo humano também, todos nós, diante das nossas lutas, podemos perseverar, meus irmãos. Amém. Não podemos utilizar as dificuldades como uma oportunidade de desistência do Evangelho. Paulo chama a aflição de leve e momentânea. A glória tem substância e é uma realidade eterna, ela existe. A realidade da glória eterna é verdadeira. Nossa dor é passageira e a nossa dor é leve em comparada à glória que esperamos. A recompensa de Deus é eterna e muito valiosa. Por isso que o apóstolo Paulo ele faz essa lista de todo o sofrimento, mostrando que vale a pena permanecer fiel, mostrando que a glória eterna ela tem muito valor. O custo da desistência. Por que não vale a pena voltarmos para trás? Irmãos, após ter visto o valor da glória eterna, não vale a pena voltar para trás em nenhuma circunstância. Desistir da fé é trocar o eterno pelo temporário. É trocar a certeza da salvação pela incerteza do mundo. Não jogue fora o trabalho de Deus em nossa vida por uma dificuldade que ela é passageira. A volta atrás não vale a pena. O olhar fixo nessa glória eterna, isso sim vale a pena, independente de todas as circunstâncias que passamos. E aí eu fiz uma relação de pessoas que sofreram nessa vida também, mas elas não utilizaram isso como uma oportunidade de desistência, de olhar para essa glória eterna. A gente lembra primeiro, muito conhecido por nós, o próprio Jó, quando passou todo aquele sofrimento, perdeu todos os filhos, todos os bens, foi atingido por doenças na sua pele. Seus amigos e sua esposa os pressionaram para amaldiçoar a Deus. E mesmo em total sofrimento, ele declarou lá em Jó capítulo 13, versículo 15, ainda que ele me mate, nele esperarei.
Porque é uma mente voltada para a glória eterna, não para o sofrimento. Olha só o que Jó passou, a luta que Jó passou. Não vou utilizar isso como uma oportunidade de desistência do Evangelho. Outro exemplo, o próprio José também, que foi caluniado por uma mulher e ficou preso injustamente por anos, esquecido por aqueles a quem ajudou. Ele se manteve íntegro e fiel em cada provação, confiando que Deus transformaria a injustiça em propósito. A gente sabe na história de José a transformação, o trabalho que Deus fez na vida dele. O transformando de um homem preso a um governador do Egito. E diante desses sofrimentos, José jamais deixou de olhar para a glória eterna. Lembramos também dos profetas, Miqueias, Jeremias, Elias, que sofreram perseguição, sofreram fome, foram exilados, foram rejeitados violentamente pelo povo a quem Deus os enviou. Jeremias chegou a ser lançado em um poço enlamaçado. Eles persistiram em entregar a palavra de Deus, mesmo que lhe custasse a própria vida, por terem em vista a glória e a justiça do Senhor. Mais um exemplo de pessoas que não utilizaram o sofrimento como uma pedra de tropeço, mente e olhos fixos para o alvo, que é a glória eterna. E aí, vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11. (11, 35 a 38). Aqui são exemplos também de pessoas que sofreram por causa da fé. Alguns foram, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, mas não aceitando seu resgate para obterem superior rejeição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades. Foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. 39. Todos estes, mesmo tendo obtido por testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. E eu gostaria de finalizar 2 Timóteo 4, 7 e 8. 2 Timóteo 4, aqui já é o final da vida do apóstolo Paulo, aquele mesmo homem que falou, que descreveu todas as suas lutas que teve por causa do Evangelho. E ele diz assim, escrevendo a carta a Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé. Agora está-me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos os que amam a sua vida. Meus irmãos, eu encerro com esse versículo de incentivo do apóstolo Paulo. Não vamos utilizar as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas angústias como uma oportunidade de existência. Essas lutas, elas se tornam muito mais leves quando colocamos o outro lado da balança, a glória eterna que nos espera. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E a coroa da justiça não está reservada somente a ele, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E com certeza todos nós aqui estamos ansiando a volta de Jesus, sabendo que o sofrimento que vivemos hoje
fique tranquilo, ele é passageiro, né? Tem um lugar muito maior nos esperando, desde que permanecermos fiéis. Então, vamos voltar o nosso coração, os nossos olhos, os nossos pensamentos para a glória eterna de Deus, sabendo que existe uma recompensa muito maior do que temos aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Amém.